Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! A tempestade acalmada. Coragem. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos embarcar em uma jornada inesquecível pelo mar da Galileia. Imagine que você está em um barco. O sol se pôs e, de repente, o que era uma viagem tranquila se transforma em um pesadelo de ondas gigantes e ventos uivantes. O medo bate à porta e até os marinheiros mais experientes sentem que o fim está próximo. Nesta história, vamos aprender sobre a verdadeira coragem. Veremos que existe alguém que tem o poder de ordenar ao vento e ao mar. E que o segredo para vencer qualquer tempestade na nossa vida não está na nossa força, mas em quem decidimos confiar quando as ondas tentam nos afundar. Preparem o coração, pois o mestre está no barco. Introdução: o herói e o conflito. Jesus tinha passado um dia inteiro ensinando multidões à beira-mar. Suas palavras eram como bálsamo, mas o corpo humano do nosso mestre estava exausto. Quando a tarde caiu, ele disse aos seus discípulos: "Passemos para o outro lado." Eles deixaram a multidão e entraram no barco. Entre os discípulos, havia homens como Pedro, André, Tiago e João, pescadores que conheciam aquele mar como a palma de suas mãos. Eles não eram novatos, sabiam navegar e enfrentar águas agitadas. O conflito, porém, surge de forma súbita e violenta. No mar da Galileia, as tempestades costumam descer das montanhas sem aviso prévio, enquanto Jesus, em sua paz absoluta e cansaço profundo, deitava-se na popa do barco sobre um travesseiro e adormecia. O céu escureceu e o vento começou a rugir. O que começou como um balanço suave rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência. O herói aqui não é apenas Jesus em seu poder, mas a fé dos discípulos que seria colocada à prova no meio do caos. O mar, que antes era o sustento daqueles homens, agora se tornava o seu maior inimigo. O encontro tenso, o clamor no meio do caos, a tempestade tornou-se tão forte que as ondas cobriam o barco. A água começou a inundar a pequena embarcação, e o peso tornava a navegação impossível. Imaginem um cenário: o som do vento assobiando, o impacto da água fria no rosto, os gritos de comando dos discípulos tentando tirar a água com baldes. E Jesus continuava dormindo. Para os discípulos, aquele sono parecia impossível. Como alguém poderia dormir enquanto o mundo ao redor estava desmoronando? O medo, que é o oposto da coragem, tomou conta dos corações. O pânico substituiu a técnica dos pescadores. Em desespero, eles correram até Jesus e o acordaram com um grito que misturava medo e uma ponta de acusação. "Mestre, não te importa que morramos?" Eles não estavam apenas pedindo ajuda, eles estavam questionando o cuidado de Deus. Eles viam o tamanho da tempestade, mas tinham esquecido o tamanho de quem estava dormindo no barco. A tensão era máxima. De um lado, a fúria incontrolável da natureza. Do outro, a fragilidade humana levada ao limite. O milagre. A voz que domina a criação. Jesus levantou-se. Ele não acordou assustado, não procurou um balde e não se juntou ao pânico dos seus amigos. Com a majestade de quem criou os oceanos, ele apenas se pôs de pé, diante da fúria dos elementos. Ele não fez uma oração longa. Ele deu uma ordem curta e absoluta, como um rei falando a súditos rebeldes. Silêncio. Cala-te. No grego original, é como se ele dissesse: fique amordaçado. O efeito foi instantâneo e assombroso. O vento, que segundos antes parecia querer rasgar as velas, parou de soprar. As ondas, que saltavam como gigantes, detorãs, como um tapete de vidro. Houve uma grande bonança. Uma calma tão profunda que o único som que se ouvia era o bater da água suave no casco do barco. O milagre não foi apenas físico. Foi uma demonstração de autoridade divina. Jesus então olhou para os discípulos e fez a pergunta que toca o fundo da alma: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram apavorados, mas agora de um jeito diferente, um temor reverente, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A lição e aplicação.
Onde está a sua coragem? Pequenos heróis, a história da tempestade acalmada nos ensina que o medo é barulhento, mas a voz de Deus é soberana. A presença de Jesus não impede a tempestade. Jesus estava no barco e mesmo assim a tempestade veio. Às vezes, pensamos que se somos amigos de Deus, nada de ruim vai acontecer. Mas a lição aqui é que as tempestades vêm para todos. A diferença não é a ausência de problemas, mas a presença de Jesus no meio deles. Com ele no barco, o naufrágio é impossível. Coragem é confiança. Os discípulos eram corajosos para pescar, mas perderam a coragem quando a situação fugiu do controle deles. A verdadeira coragem nasce quando percebemos que não temos o controle de nada, mas conhecemos aquele que tem o controle de tudo. Ter coragem é olhar para o medo e lembrar que Jesus é maior que qualquer onda. Jesus tem autoridade sobre o seu mar. Talvez a sua tempestade hoje não seja no mar. Pode ser um medo de escuro, uma dificuldade na escola, uma briga em casa, uma doença na família. Saiba que Jesus tem a mesma autoridade hoje. Ele pode acalmar o mar lá fora, mas principalmente, Ele quer acalmar a tempestade de medo que existe dentro do seu coração. Portanto, pequenos heróis, quando o vento soprar forte na sua vida, não olhe para o tamanho das ondas. Olhe para Jesus. Ele não está dormindo porque não se importa. Ele está descansando porque sabe que já venceu Serra Corarosso, pois o dono do mar é o seu melhor amigo. Conclusão. Pequenos heróis, que lição incrível de poder e paz. Jesus nos mostrou que a fé é o escudo que apaga as flechas do medo. No barco da vida, ele é o capitão que nunca erra o caminho e nunca perde uma batalha contra o vento. Você já sentiu muito medo e precisou pedir para Jesus acalmar o seu coração? Se você aprendeu que pode ter coragem porque Jesus está com você, curta este vídeo e compartilhe com um amigo que está passando por um momento difícil. Vamos espalhar essa paz. E não se esqueça, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia para continuarmos navegando juntos por essas histórias maravilhosas. Ative o sininho e lembre-se, se Jesus está no seu barco, você pode descansar em paz. Oração. Senhor Deus, Rei de toda a criação, hoje te agradecemos, porque o Senhor é o dono do vento, do mar e das nossas vidas. Pedimos perdão pelas vezes em que o medo falou mais alto que a nossa fé e em que duvidamos do teu cuidado. Dá-nos uma coragem que vem do alto. Quando as tempestades da vida chegarem, ajuda-nos a ouvir a tua voz dizendo: silêncio, cala-te! Cala-te. Acalma os nossos medos e enche o nosso coração com a tua grande bonança. Que possamos descansar em ti, sabendo que o Senhor nunca nos abandona. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o mar pode ser grande, mas o seu Deus é infinito. Um grande abraço a todos e até a próxima, Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.